sua incoerência ou falta de conhecimento bíblico para atacar os desigrejados. Olha só, me converti indo à igreja, me fortaleci indo à igreja, me batizei indo à igreja, me tornei uma nova criatura indo à igreja. Como alguém pode dizer que para servir a Deus não precisa ir à igreja? Aí coloca independência da igreja, a independência do próprio Cristo, e segue falando. Teve curtição de André Valadão, teve curtição também da Shiva, lá no Brasil, da família Pepeu Gomes e da Baby Consuelo Baby do Brasil. Vamos lá. Ele fala isso, independência da igreja, independência do próprio Cristo. Como já lemos, a igreja é a mãe de todos os que têm Deus como o Pai. O Calvino que falou isso. A igreja é a mãe de todos que têm Deus como um Pai. Mentira. Mentira. Em resumo, racha para a igreja nesse final de semana e para com esse papinho furado de que a igreja somos nós e não o templo. Se tiver coragem, marca um desigrejado. Olha, é a verdade, a igreja somos nós e não o templo, quatro paredes, porque nem sobre pedra ficará aqui. Nem pedra sobre pedra ficará por aqui, disse Jesus, que não seria derribada. Claro que essa palavra de Jesus tem a ver com outro contexto, e depois o templo foi derribado 70 depois de Cristo, mas pode metaforicamente falar conosco sobre a questão do templo de barro. Em Atos dos Apóstolos fala que o templo feito por mãos de homens, Deus não habita, e por aí vai. Calvino erra ao chamar a igreja de mãe de Deus, haja vista que na própria narrativa bíblica a igreja é a noiva do Cordeiro, não é a mãe. A igreja é a noiva do Cordeiro, não é a mãe. Deus não é casado, não tem nenhuma metáfora de Deus casado, a não ser um Deus casando no Antigo Testamento com a nação israelita. Nós não temos essa questão aí. Isso é nitidamente católico, porque vão dizer que a mãe é a Maria, que a Maria é a mãe de todos que formam a igreja, porque ela era a portadora do menino Jesus, portanto ela é a mãe. Não quer dizer que a igreja vale mais do que Jesus ou do que a própria palavra. Isso aqui é um posicionamento totalmente errado, totalmente herético. E eu deixei meu comentário aqui, ó. Está lá no Instagram e eu deixei meu comentário sobre esse post. Mas vamos ver. O que eu coloquei? Idolatria ao templo ou à igreja de barro. Que Jesus disse que nem pedra sobre pedra ficaria, que não seria derribada. Meu caro, eu aceitei Jesus na rua. E é verdade. Eu não precisei de um pastor, não precisei de ninguém pregando para mim. Num momento em que eu estava passando por dificuldade, perca do meu avô e tal, e aceitei Jesus na rua. Então eu digo, meu caro, eu aceitei Jesus na rua, não precisei de pastor ou igreja. Quem salva é o Espírito Santo, já que ele convence o homem de todo erro, todo pecado. O ex-bozo do SBT se converteu na rua por intermédio de um sonho. Vê lá o testemunho de noite, citei aqui para ele, mostrando que não precisa de igreja, nem de pregador. Em alguns casos, ou na maioria até dos casos. Jesus disse que nem no monte e nem em Jerusalém, ao templo de Jerusalém, se adoraria a Deus, mas sim se adoraria a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar. Desde que seja em espírito e em verdade em qualquer lugar. Você pode estar dentro da igreja adorando a um Deus falso, ou adorando a Deus em matéria e mentira, e não é válido essa adoração. Pois eu cito, muita heresia para pouca vida. Você fala para a igreja, para ir à igreja, aqui tem um erro do corretor e tal, mas eu queria dizer, você fala para ir para a igreja, é para ganhar dinheiro do povo, porque não faz nada de graça. Coisa essa que Paulo fazia, trabalhava de graça no evangelho, na obra, e para se manter era trabalho secular, como confeccionador de tendas, e vivia, ou residia, morava de aluguel. E eu pergunto, cadê a tua profissão pastor, onde já se viu? Cadê a sua vocação? Enfim, vocês seguem a doutrina católica. E dá mais importância para a igreja do que para Jesus ou para a palavra de Deus. Aqui, como eu disse, a Sara Shiva falou ali, concordo demais com a postagem do senhor pastor Lucinho, que vive aí do dinheiro do povo, né? Oferta, dízimo, volta aquela coisa toda.
Então essa de desigrejado é um papo furado, até porque não tem como nós deixarmos de ser igreja. Só existe 3 tipos de igreja: a igreja de Deus, do diabo e do homem. Não existe outro tipo de igreja. A igreja somos nós. A igreja primitiva no começo se reunia em casa, não era em templos, não era uma igreja institucionalizada. A institucionalização da igreja se deu em 300 e pouco depois de Cristo, com Constantino falsamente se convertendo ao cristianismo, e aí o Império Romano tomando conta do cristianismo até virar a Igreja Católica, ok? E Martinho Lutero rompeu com essa institucionalização quando ele levanta as 95 teses. Aliás, agora dia 30 e pouco de outubro vai fazer... Foi em 1517, vai fazer 504 anos da Reforma. Martinho Lutero, com as 95 teses contra a Igreja Católica, exatamente uma delas era viver só pela fé e não pelas obras. E você indo para a igreja toda hora, todo instante, para aparecer para os homens, é viver pelas obras, não é para viver pela fé. Sola fide. E o respaldo bíblico, só pela palavra. Não tem catecismo, outra coisa que venha endossar a nossa fé ou que venha ratificar a nossa fé. E ratifica a nossa fé é a palavra de Deus, não é documentos do homem ou regulamentos do homem. Enfim, poderia aqui discorrer muito sobre isso aí. Eu já tenho um vídeo falando sobre esse termo maldito que esses que estão no templo ou estão no templo ficam acunhando, dizendo desigrejado, desigrejado. Muitas das vezes quem está desigrejado são esses próprios pastores, pregadores, que não são a igreja do Senhor e passam a ser a igreja do homem ou do diabo, porque não vive a palavra na sua totalidade. Enfim, então isso é balela, não vão atrás disso não. Jesus ou Deus julga nós por completo, não é pela aparência, não é pelo rótulo, não é pelo fato de eu estar com a camisa de Jesus, ou com a Bíblia debaixo do braço, ou estar frequentando o tempo toda hora, todo instante. Não, ele nos julga por completo. Porque se não fosse assim, Judas não estava no meio dos apóstolos. Se não fosse assim, não tinha enganadores, falsificadores da palavra, adúlteros, ladrões, abusadores. Recentemente trouxemos aí no canal a informação que um homem estava abusando de uma menina, e era pastor. A mãe pegou no flagra, abusando de uma menina de 6, 7 anos. Então quer dizer que está dentro da igreja, está salvo. Dentro dessas igrejas CNPJadas do homem. E está fora, vai para o inferno. Não tem lógica isso aí. Porque tem a ver mais com a questão do caráter do que a questão da aparência. E como eu disse, Jesus disse para nós julgar pela reta justiça e não pela aparência, pela essência. Um abraço, até mais. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, por não inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.